Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação. Eu sou a Thaísa. Eu sou a Emily. Nós somos mães, educadoras, entusiastas por uma educação mais sensível, mais humana, mais afetiva, tanto para as crianças, para os adolescentes, pensando nas famílias, nos professores, no ambiente escolar e para todo aquele que se sente responsável pela educação de alguém. Neste episódio de hoje vamos trazer mais um assunto interessante da atualidade. A gente vai falar um pouquinho sobre uma carta que andou circulando nas redes sociais através de vídeos, né? Da direção de uma escola em Singapura, na semana de provas. E chamou bastante a nossa atenção sobre tantos aspectos especiais que essa carta desperta, né? Então a gente vai fazer a leitura rápida aqui e a gente quer conversar com vocês sobre isso. Então lá diz: Prezados pais, a semana de provas está para começar. Eu sei que vocês estão esperando que seus filhos se saiam bem, mas por favor, lembrem-se de que, dentre os estudantes que estão sentados ali para fazer a prova, há um artista que não precisa entender de matemática. Há um empreendedor que não se importa com história ou literatura. Há um músico cujas notas em química não importam. Há um esportista cujo preparo físico é mais importante do que a física. Assim como a escolaridade. Se seu filho obtiver as melhores notas, ótimo. Mas se não, por favor, não tire dele ou dela sua autoconfiança e a sua dignidade. Diga-lhes que tudo bem, é só uma prova. Eles foram talhados para coisas muito mais importantes na vida. Diga-lhes que, independentemente de sua nota, você os ama e não julga. Façam isso, por favor. E quando fizer, veja-os conquistarem o mundo. Uma prova ou uma nota baixa não vai lhes tirar os próprios sonhos ou o seu talento. E, por favor, não pense que médicos ou engenheiros são as únicas pessoas felizes no mundo. A diretoria. Essa carta tem uma sensibilidade muito única, né, gente? De olhar a criança não só como um aluno, eu acho, não só como uma nota, né? Que muitas vezes as escolas tem essa questão do melhor aluno, dos alunos mais difíceis. Então, assim, vindo da escola, isso para nós é muito novidade, porque aqui, pelo menos na nossa realidade, a gente não vê. Né? Então, muitas vezes a gente vê a escola falando para os pais, desapega da nota, mas é difícil a gente desapegar no momento em que a escola não desapega. A escola fica o tempo todo exigindo do aluno, né? Não, você tem que estudar para você tirar nota boa, você tem que estudar para não ficar de recuperação. E aí nós pais, a gente entra No automatismo. No automatismo. E começa a cobrar da criança cada vez mais, que ela tem que ter nota, que ela tem que ter nota. E aí isso gera uma cobrança excessiva na criança e no adolescente. Claro que a gente pensa, mas é o sistema, como que a gente faz? Porque se não tiver nota e tanana. Então, assim, muitas coisas, um turbilhão de coisas interferem nisso. Mas o que me chamou a mim, que eu me mudou muita coisa, porque eu também tenho com meus filhos essa questão de nota. Mas me mudou o seguinte, o que isso vai fazer a diferença na vida dele, né? Para frente, ele ter excelentes notas. Claro que interfere, mas assim, será que não está sendo pesado demais? Será que não está sendo exigente demais? Talvez para a gente fazer com que... A gente sabe que a escola é maçante, eles reclamam, né? É chato, estudar é chato, a escola é chata. Então, de que maneira que a gente pode fazer isso de uma maneira mais leve, talvez, mais sensível, né? Nesse ponto. E esse despertar, e acho que isso que é tão legal e que chamou tanta atenção nas redes sociais é justamente vir da escola. Porque muitas vezes nesse ambiente escolar a gente tem a escola cobrando e alguns poucos pais falando, gente, não é bem assim, né? E isso vir da escola, e aí se a gente for olhar o contexto de Singapura na educação, é fantástico observar, eu acho até que vale a gente conversar um pouquinho sobre isso, mas o quanto a educação lá mudou nos últimos tempos, e acredito que essa carta seja também um reflexo, né, sobre isso. Sobre a gente observar esse ser integral na sua completude, nos seus interesses, nas suas necessidades, e não só num retrato ali de um boletim. E isso
pra mim, assim, o que mais me pegou é justamente assim, no final ainda fala, né? Eu acho até que essa carta que eu li foi meio editada, porque no vídeo que eu ouvi, falava que não são só os médicos que podem ser felizes. E aqui falou engenheiro. Não foi, eu não li, tipo, eu não inventei coisa aqui. Mas assim, a sociedade já coloca uma cobrança muito grande, né? As crianças reclamam disso, a gente falou disso no último vídeo. E nós pais, que muitas vezes deveriam ser o barco, né? Aquele que acolhe, a gente muitas vezes coloca mais pressão ainda. E a que custo, aí é isso que você falou assim, a que custo essa criança vai conquistar essas boas notas? E no final, qual o significado que isso tem? Para que mesmo, né? Porque aí é esse discurso de é muito cansativo, é muito chato, não é legal estudar. E no final, para que é isso mesmo? Porque a gente sente isso. Nas formações que a gente tem, a gente fala assim, mas eu nunca mais vi na minha vida um ano inteiro, ou às vezes até mais do que um ano inteiro de matéria de determinada disciplina. Sim. E aí você fala assim, a gente tem essa autocrítica hoje, depois de anos, e a gente está fazendo igual com as nossas crianças. Então eu penso assim, se a gente não é capaz de mudar o sistema, a gente pode pelo menos tentar dar significado para aquilo que eles estão vivendo, ou então mostrar para eles que talvez não tenha significado mesmo, mas que assim, faz parte e vamos lá. Mas sem impor, né, que eles sejam os melhores em tudo, porque ninguém é bom em tudo e tá tudo bem. Ninguém nunca vai ser bom em tudo, gente. Você sempre vai encontrar alguém que é melhor em você em alguma coisa, né? Então isso a gente gera uma cobrança muito grande nas crianças, querendo que eles sejam bons em tudo. E outra, a gente pensar já no futuro, né? Crianças pequenas, gente, que vão sendo preparadas para o Enem, né? Pensar, mas é preparação para o Enem. Aí passa o Enem, acabou a vida da criança, né? Então, assim, gente, vamos tentar deixar, eu acho, o papel dos pais é tentar deixar isso mais leve, né? Essa cobrança. Se a escola já cobra muito, vamos amenizar um pouquinho o nosso lado de cobrança. E se você escolher uma escola que não cobra muito, porque existem já escolas de métodos inovadores, que não tem mais aquela questão da avaliação, da prova, né? Tem escolas que ainda tem aquele sistema, tem escola que tem prova toda semana. Então, assim, se isso é pesado já para a criança, nós pais temos o papel de quê? De talvez deixar isso mais leve. Tentar de uma maneira ou outra, não aumentar ainda mais a cobrança na criança ou no adolescente, que é o que a gente normalmente faz, né? Fica a semana toda, vai estudar, porque essa semana tem prova, vai estudar, que tem prova. Então, a gente vai nesse processo de cobrança. Agora, se é uma escola que já é mais leve, não é papel nosso exigir essa cobrança, né? Porque pensar, a escola não cobra, então eu vou cobrar. Olha como que é o nosso papel de achar que nós estamos sempre tendo que cobrar, né? Sempre indo atrás. Então, gente, esse modelo de Singapura, como a Emily falou, que eles mudaram a educação, muita coisa. Então, a gente pode se espelhar nesses exemplos para tentar uma educação mais inovadora para nós aqui no Brasil, né? Buscarmos esses exemplos de fora para trazermos para cá, para as nossas crianças, seja na nossa vivência com a criança, ou seja até para mostrar para a escola. Leva lá na escola e talvez se você tiver abertura na escola do seu filho, né? Eu sei que nem todas, a gente já falou sobre isso naquele podcast da parceria Família Escola. Se você sentir que tem uma abertura, mostre lá na escola do seu filho. Ou quando você for chamado numa reunião, que nós já fomos chamados, a gente tem filho, a gente sabe como que é. Quando o telefone da escola toca, a gente até paralisa o coração quase, né? Pensando o que foi agora. Então, quando a gente é chamado numa reunião de escola, que a gente possa ajudar a trazer isso. Falar, quando a escola vier cobrar, a gente ter um discurso talvez mais afetivo, mais humano, né? Para a gente talvez despertar nesse coordenador, nesse diretor de escola, essa visão mais humana do ser humano, né? Essa visão mais humana da criança. Porque eles, muitas vezes, eles veem isso. Seja numa formação, seja numa pós-graduação, já existe no meio acadêmico essa conversa,
Só é esquecido na rotina, na Só prática. é esquecido na prática. Mas se a gente ficar ali todo dia tentando despertar um pouquinho, né? Tentando despertar um pouquinho, talvez eles tenham vão despertando aquilo que tem dentro deles, gente. Porque todo ser humano, ele é humano. Ele olha o outro como outro ser humano também. Então, quando a gente toca o coração desse coordenador, desse diretor, eu acho que a gente pode talvez trazer um pouquinho de humanidade ali naquele coração. E uma outra questão que a gente pretende falar em outros vídeos, mas que essa carta traz, é justamente sobre essas múltiplas inteligências, né? O quanto a gente precisa se importar verdadeiramente com aquilo que o nosso filho é, né? Com o que ele representa de aptidões, de habilidades, de sonhos, de interesses. Porque é muito legal observar que muitas vezes nós pais cobramos que os nossos filhos tenham ali as notinhas todas boas, né? Médias todas altas, mas onde ali a gente realmente percebe que ele é diferente, que ele tem uma aptidão diferente, que ele tem um interesse, né, diferente, que ele realmente pode ter um talento para alguma coisa ali, para que a gente também possa reforçar isso nele, incentivá-lo. Então, é muito legal a gente observar nesse sentido, para que a gente entenda que as crianças não são todas iguais e que a gente precisa valorizar isso que elas têm de diferente, né? E amenizar um pouco a carga daquilo que é maçante, que é desgastante, que é, assim, pesado para elas, né? Então, a gente não está aqui pregando que as crianças podem ter nota baixa nas coisas, de forma alguma. Mas é justamente assim, o que a nota significa, né? O que isso impacta de fato na vida delas. E tem muita mudança que a gente tem que fazer ainda na educação para a gente entender verdadeiramente o significado dessa carta. Sim. Porque o contexto ainda é muito diferente. Mas que seja um despertar, né? Então, assim, despertou na gente algo para olhar de uma forma diferente e a gente gostaria aqui, né, de compartilhar a reflexão para poder despertar em vocês também percepções aí sobre a educação dos nossos filhos, das nossas crianças em geral. Sim, pessoal, despertar que o nosso filho não é uma nota na prova, não é um boletim. Ele tem múltiplas possibilidades, ele tem múltiplas aptidões e que nós possamos assim valorizar. Porque se nós só valorizarmos o que ele tem de dificuldade, nós iremos estar complicando a autoestima dessa criança, né? Afetando essa autoestima, ele vai se sentir que ele não é bom em nada. Então, quando nós potencializamos o que ele tem de bom, ele acaba melhorando no geral. Então, não é que nós estamos falando, não se importe com a nota do seu filho. Não, é para nós diminuirmos a cobrança. A cobrança. BIB também, porque nós vemos que muitas crianças que têm notas ruins na escola, elas têm também, às vezes, um contexto familiar difícil. Então, às vezes, a gente está tudo muito ligado. Então, se existe muita cobrança, às vezes o aluno vai e não tira nota, porque a cobrança é muita. Na hora da prova ele tem branco, na hora da prova ele fica nervoso, porque existe uma cobrança muito grande em cima dele. Então, na verdade, o nosso vídeo é para vamos amenizar um pouco a cobrança, né? Vamos acolher, vamos entender a realidade dessa criança, quais são as suas aptidões, o que ele gosta. Que a gente fala, você não tem que gostar de nada, você tem que tirar nota boa em tudo. Gente, não é bem assim. Se coloque no lugar do seu filho. Lembra quando você estava na escola? Você gostava de tudo? Você gostava de todas as matérias? Eu não gostava. Eu tinha extrema dificuldade em algumas matérias e extrema facilidade em outras. E todo mundo é assim. Então, a gente vê, a gente acolher, tá? A gente acolher, parar um pouco com a pressão, né? Diminuir um pouco essa pressão e tentar entender melhor. Que aí a gente cai em muito que a gente já falou nos outros podcasts, que é conversar, que é a comunicação. Conversar, esclarecer, entender por que ele está com aquela dificuldade em certa matéria e tem tanta facilidade em outra. Então, assim, eu acredito que o diálogo ele é a chave para todas as resoluções, digamos assim, né? Ou encaminhar para elas, para as resoluções. E de certa forma, essa comunicação quebra um ciclo que muitas vezes a gente vem replicando sem pensar direito. Então, isso que você comentou, esse discurso de estuda, porque essa semana tem prova. A palavra prova, ela vem carregada de um contexto muito pesado e muito negativo. Então, assim, é para ver se eu tô indo bem,
muitas vezes a gente impõe um significado ainda pior, né? Então, que a prova seja simplesmente o resultado de, né, assim, a culminância de todo um processo de estudo. A criança, ela não tem obrigação de... A criança, ela não tem obrigação de aprender tudo da prova naquele dia, né? Então, assim, e ela não vai aprender. Então, é só uma culminância mesmo. Então, que fica a reflexão para todos nós. Fica a reflexão do dia. Muito bom estar com vocês. Compartilhem, comentem e até o próximo episódio. Até mais.